Sejam muito bem-vindos ao Delta V Podcast com o Léo e com o Will. Will, no episódio de hoje, a gente vai fazer a análise do Grande Prêmio de Miami. A gente vai fazer um formato um pouco diferente dessa vez, vamos testar, tá? Vamos ver o que vocês acham, deixa aí no comentário, ver se funcionou, se não funcionou, se ficou uma porcaria. Tá? Que o importante é esse feedback do público. Will, vamos lá, primeiras impressões em geral. Você gostou do Grande Prêmio de Miami? Então, Fórmula 1, bem, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Fórmula 1 voltando do período sabático dela do mês de abril, né, forçado lá pela guerra no Oriente Médio. Assim, pareceu uma Fórmula 1 mais equilibrada, né? Assim, não sei se só em função da aparente mortalidade da Mercedes, depois do que foram as 3 primeiras corridas, mas assim... Muito influenciado pelas circunstâncias também, né? A gente continua um pouco às cegas nesse sentido, inclusive a questão climática, né? Assim, uma sprint de um jeito, uma corrida no domingo numa circunstância diferente. Enfim, foi mais embolado. A impressão, pelo menos, que ficou foi essa. Eu acho que tiveram muitas surpresas durante o final de semana, assim. Eu acho que o pequeno ajuste que fizeram na regra deu algum resultado. Assim, não piorou. A gente viu muito menos de ioiô do que tinha nas corridas anteriores. E eu acho que, em geral, foi, assim, para Miami, principalmente, eu achei que foi uma corrida bem boa. De verdade. O final de semana rolou, assim, a sprint, mais ou menos. Mas a gente já vai chegar lá. E, assim, impressões gerais, na minha opinião, gostei do final de semana. Achei interessante. Eu já tinha dito num vídeo anterior que eu não tenho nenhum amor por essa pista de Miami, né? Assim, eu não gosto desse autódromo, acho sem graça, me lembra um pouco demais a Arábia Saudita, que é outra pista que eu detesto. Mas enfim, a corrida não foi ruim. Eu estaria sendo injusto se dissesse que a corrida foi ruim. Vamos ver, né? Vamos ver qual que vai ser a continuidade disso aí, se isso foi uma coisa acidental, se isso vai ser uma tendência. Vamos ver. É engraçado essa coisa do ioiô. Eu não achei que o Grande Prêmio do Japão teve tanto ioiô assim. Teve a questão crítica da perda de potência do Colapinto no lance lá do Berman, mas enfim. E nessa corrida agora, até que teve ultrapassagens, devoluções em troco em cima da ultrapassagem, enfim. Não é algo que me desagrade imensamente, mas vamos em frente. Vamos. Então, pelo que foi ótimo. E vamos começar, assim, o único treino livre que teve, sinceramente, eu acho que ele até deu menos pista do que ia acontecer do que o normal. Eu achei um treino livre bem apagado, não teve nenhum, assim, preview do final de semana. No treino livre que passou. Eu achei, assim, bem chatinho. Você, Will? Assim, eu tenho dificuldade para acompanhar treino livre, eu já falei isso, eu acho bem insuportável. Mas assim, se a gente puder extrair alguma coisa do resultado, eu achei que dali tinha uma sinalização de que a Ferrari estaria de fato bastante bem e a Mercedes mais ou menos, assim. Que não foi exatamente o que a classificação da sprint algumas horas depois confirmaria, mas assim, pelo menos o fato da Mercedes não estar dominante foi meio uma sinalização que se confirmou no fim das contas. Enfim, nunca tem muito o que falar de treino livre, né? Assim, acho que a gente vai ter muito assunto em treino livre no dia em que acontecer um acidente, alguma coisa muito específica, algum carro quebrar. Porque assim, fora isso, todo mundo pegando leve, ainda mais sendo o único treino livre, né? Assim. Sendo bem sincero, treino livre só tem graça mesmo quando tem desgraça, né? É um carro rodando, capotando, ficando tudo errado. Assim, alguma falha mecânica muito crítica, né? Assim, porque fora isso, gente, e é o que eu falo, sexta-feira no circuito, quando não tem corrida sprint, é de matar, gente. Porque, olha, 2 treinos livres só, assim, é pra tentar se suicidar que nem o Didi, puxando a boca, cada uma para um lado. É triste, assim, assim, ó. Porque, olha, é de matar. Mas, enfim, a Fórmula 1 tinha que, mesmo nos finais de semana sem sprint, tentar melhorar alguma coisa na sexta-feira. Mas, enfim.
É verdade, mas graças a Deus, esse final de semana foi de sprint. Então, logo depois tivemos a classificação da sprint. E com a pole position de Lando Norris, que sinceramente eu não botava a menor fé nele. Aí que tá, né? Assim, isso é curioso, como o final de semana, a parte sprint do final de semana pintava uma McLaren absolutamente dominante, coisa que não estava muito no radar de ninguém, né? Tanto que a gente errou tudo nas nossas apostas. Exatamente. Né? Embora você tenha passado mais perto, né? Que vamos lá. Você apostou na pole do Kimi Antonelli ou na do Russell. Os dois erramos, o Norris foi o pole. Para a corrida, você apostou numa vitória do Piastri. Sim, não foi quase porque o Norris dominou a corrida sprint. Mas assim, você apostou numa McLaren e a McLaren foi a força dominante da corrida sprint, né? Não é verdade. Eu apostei no Kimi Antonelli. Eu, sinceramente... Na minha fé, esse final de semana eu bombardeei minhas apostas de Kimi Antonelli. No capítulo da sprint não rendeu absolutamente nada. E ele fez mais uma vez uma sprint ruim, né? Assim, largando mal, ficando para trás, sendo punido de novo. Quer dizer, repetiu o padrão da China, se você parar para pensar. Ele, de novo, numa corrida com menos tempo de reação, né, com menos chance de você tentar consertar um erro, ele afundou. Né? Ele ficou ali em quarto para depois ser punido e parar em sexto. Enfim. E nesse caso, o Russell, que não andou grande coisa nem na sprint, nem no sábado, nem no domingo, nem em nenhum momento do final de semana, ainda conseguiu minimizar o prejuízo, porque ele terminou na classificação na frente do Antonelli. Mas enfim. Exatamente. Eu, sinceramente, essa corrida sprint foi assim... Também achei ela um tanto quanto parada, não teve nada demais assim. A corrida principal foi muito melhor. Assim, eu não sou fã desse formato de sprint que a Fórmula 1 usa, sinceramente, assim... de querer incrementar o final de semana desse jeito, com uma corrida que vale tão pouco, assim. Aí tá lá o sujeito em 11º. Ele vai lutar pelo quê numa corrida sprint? Para chegar em 8º, ganhar 1 ponto, assim. O próprio do primeiro... Essa diferença de 1 ponto só, do primeiro pro segundo, pro terceiro, pro quarto, é um desestímulo pra pessoa forçar muito. Porque, assim... mas sejamos sinceros que pra Cadillac 1 ponto seria muita coisa, se eles conseguissem. Não, eu digo assim... Também. Se eu sou terceiro colocado, 6 pontos, será que faz sentido me matar para ganhar e ganhar 8 pontos? Assim, pouco tempo, vale muito pouco, valia menos ainda, né? Na origem era 3-2-1, quer dizer, o quarto colocado chegava na sprint, não valia nada. Mas pelo menos ela definiu o grid da corrida do dia seguinte, né? Assim, é o que é, mas enfim... a McLaren apresentou um seguinte, olha, que nós não imaginávamos. Um dos carros ali agora tá 20 pontos de diferença, mas tá Antonelli e Russell lá na frente. Um deles tem uma falha mecânica e o outro ganha. 8 pontos para 7 não é nada. Mas de 8 pontos para 0 é muita diferença. Sim, especialmente você considerando conseguir que... tirar a diferença dessa numa corrida é bastante coisa. Uma vitória de sprint contra 0 pontos de sprint é maior do que a diferença do primeiro para o segundo numa corrida, né? Você pode anular uma derrota no domingo se você tiver ganho a sprint no sábado e o seu adversário não tiver pontuado. Mas, assim, se você chega com 8 e o seu adversário chega com 6, todo ponto é ponto, claro. Mas, assim, eu acho que devia ter uma diferença maior de pontos. Enfim, eu tinha que ter alguma coisa para estimular as pessoas a correr mais. Aí também o sujeito vai se matar na sprint, erra, bate o carro, quebra tudo, para daqui a pouco ter que treinar, fazer a classificação da principal e aí com o carro danificado, assim. Eu não sei o estímulo que as pessoas têm para quebrar tudo numa corrida sprint. Não sei. Assim, para entrar com tudo, querendo fazer tudo. Não sei, assim, não sei. Enfim. É verdade. E você apostou no Antonelli, eu apostei no Piastri, e nós dois... Erramos, mas assim, pelo menos o Piastri chegou em segundo, né? Mas enfim, 0 ponto pra gente. E assim, vamos lá, que isso que a gente estava falando de você ter uma falha mecânica e não pontuar na sprint, agora, com o início de regulamento, isso está acontecendo bastante. Mas não entre as grandes, né? Assim, aumentando as chances, né? Pelo menos as grandes ainda têm evitado esse tipo de coisa, né? Assim, quer dizer, por exemplo... Depende, né? A McLaren
Mas eu digo, Agora começou a andar direito. Lá na China, por exemplo, até na sprint a McLaren conseguiu correr. O problema dela foi na corrida principal, né? Sim. Então, a gente ainda não teve uma corrida sprint impactada por quebra ou por alguém ficar muito para trás. O que a gente teve foi o Antonelli perdendo ponto nas sprints até agora, né? Por incrível que pareça, mas enfim. Ele ainda não encaixou uma corrida sprint. Vai ter uma diferença ainda. É. Pelo menos dar uma significada nesse formato de sprint. Seria mais interessante. É. E, gente, passou a sprint e a gente foi para classificação. E quem eu apostei para ser o pole position não chegou nem perto, que foi Oscar Piastri. Pois é, você realmente estava apaixonado pelo Piastri quando você fez essas apostas, né? Eu que normalmente sou apaixonado pelo Piastri. Adianta. Eu sei que ele é o seu querido, mas eu gosto dele, de verdade. Pois é. E alguma coisa me dizia que ia ter uma mudança. Cara, assim, se o desempenho de Suzuka fosse referência para alguma coisa, ele de fato deveria ter ido melhor, né? Mas acabou que eu fui na preguiça de apostar no óbvio, e nesse aspecto eu me dei bem, porque o Antonelli foi o pole e de fato foi a minha aposta. Então, um pontinho para mim. O que chamou muita atenção, não sei se para você também, Léo, foi a virada de chave da sprint para a classificação da corrida normal, né? Se a McLaren foi aquela força dominante, tanto na classificação da sprint quanto na sprint, ela cai para o treino e do nada a Mercedes volta e consegue emplacar o Kimi Antonelli em primeiro. No nosso final de semana anterior de sprint, que tinha sido na China, o que aconteceu foi uma inversão dentro da Mercedes. A sprint foi muito boa para o Russell e aí o resto do final de semana foi melhor para o Antonelli. Mas dessa vez a McLaren caiu e a Mercedes subiu, assim, do intervalo de horas entre o final da sprint e o início da classificação. Confesso que eu fiquei meio surpreso, assim. Isso é verdade. Mas aí eles fazem aqueles pequenos ajustes e tudo, que eu acho que faz uma diferença, principalmente nessa etapa, nesse começo de regulamento. Assim, mesmo ano passado, não sei se você lembra, que passava treino livre 1, treino livre 2, chegava no terceiro, o carro do Max, principalmente, ele mudava completamente de um ponto do final de semana até o outro. E eu acho que isso está se refletindo para todas as equipes agora. Aí, se isso vai continuar ou não, a gente não sabe. Mas já que falamos de Max Verstappen, primeiro, levantar que esse foi o seu primeiro ponto nas nossas apostas desse final de semana, que foi a pole do André Kimi Antonelli. Isso. E um segundo lugar fenomenal de Max Verstappen. Pois é, né, assim, surpresa total, assim, pelo que a Red Bull tinha andado até agora, especialmente no Japão e na China, que parecia que ela tinha piorado em relação à Austrália. Max em segundo no grid foi, de fato, impressionante. Meio que deu um susto naquele grupinho dos 6 das 3 equipes ali, né? Ele já vinha andando melhor no final de semana, ao longo do final de semana. Chamou atenção o fato dele ficar em segundo, do Radiar só em nono, quer dizer, muito distante. Mas, assim, era um ótimo sinal para o domingo, né? Para quem não tinha, até agora, nada de muito positivo ao longo da temporada, assim... excelente a classificação, né? Largar em segundo, sim, muito bom, muito bom. E justamente esse abismo dele pro Radiar já veio aqueles feelings de Sérgio Pérez, né? Voltando, que é o desenvolvimento do carro, ele tá assim, entendendo para um lado bem óbvio. Enfim. E aí o Max era a sua aposta para volta mais rápida, né? Foi a minha aposta, mas não aconteceu. Que não rolou. Eu também não acertei, porque eu apostei no Kimi Antonelli e o Norris ganhou. Os dois da primeira fila largando mal de novo, né? Tanto o Antonelli quanto o Max. O Leclerc passando muito fácil pelo Kimi. E para variar, o Max... Eu vou dedicar um capítulo a Max Verstappen lá para frente, mas enfim. Para variar, o Max largando daquele jeito, de jogar o carro em cima do coleguinha que largou melhor do que ele, né? Assim... ele não consegue fazer diferente. Ele pagou por isso, né? Vamos ser sinceros. Ele não consegue fazer diferente, assim. Não, mas teve uma hora, inclusive, que eu acho que foi o Sainz que falou que quando ele tava escalando o pelotão lá, o Sainz virou e falou: pô, o Max acha que pode fazer tudo só porque ele tá no meio do pelotão.
Ele é uma pessoa, assim, ousada e abusada. Então, bem, já que entramos no assunto, eu vou descarregar minha ira contra Max Verstappen agora. Assim. Não dá para discutir a qualidade do Verstappen, a velocidade do Verstappen, as atuações incríveis que ele já teve ao longo da carreira. Eu fico feliz que ele tenha mudado de amigos nessa corrida, né? Porque nas outras ele estava andando lá naquele meião, junto com Haas, junto com Racing Bulls, junto com Williams, e dessa vez ele, de fato, mudou de patamar. Ele passou o final de semana andando junto com, dentro do possível, Mercedes, McLaren e Ferrari. Mas, assim, o Max, ele se tornou um piloto viciado em manobras grosseiras. Assim, eu entendo que ele tenha adotado esse approach lá em 2021 por conta daqueles contatos que ele tinha com o Hamilton, que ele sempre se sentia prejudicado, e em algum momento ele estabeleceu: contra esse cara eu não vou dar nunca mole nenhum, e se for o caso nós vamos bater. Então ele sempre espalhava, sempre tocava, ok. O problema é que aí ele passa 2 temporadas e meia seguintes sendo absolutamente dominante, não andando perto de ninguém, sempre lá na frente, afastado da briga, da concorrência. E meio que quando ele é colocado de volta no meio do bolo, a minha impressão é que o Max desaprendeu a fazer manobras limpas. Ele não consegue passar ninguém sem espalhar o carro em cima do cara para forçar para fora da pista. Toda manobra de ultrapassagem do Verstappen, ele tem que terminar na zebra do lado de fora, para não dar chance do cara voltar. E assim, uma coisa é brigar nisso com o carro da McLaren, com o carro da Mercedes. O Max estava fazendo isso com o Lawson, com o Sainz. Aí toma um X do Albon e a pachorra de reclamar que está sendo espremido. Ele não consegue passar ninguém sem espremer o outro cara, assim. Aí fica feio, porque parece que é desnecessário. Uma coisa numa briga com um carro melhor, outra coisa contra uma Racing Bulls, contra uma Williams, assim. Então, assim, eu confesso que eu perdi meu tesão de torcer pelo Max, sem sacanagem, assim. Porque ele não consegue fazer uma manobra limpa. Tudo ele tem que jogar o carro em cima do outro cara, assim. Olha, Wilson, eu entendo o teu posicionamento e eu acho que faz todo sentido, porque realmente ele abusa. Nossa Senhora, não tem outra palavra para dizer. Só que, vamos ser sinceros, a situação que ele estava. Ele rodou, fez toda aquela confusão ali no começo da corrida, tá? Foi lá para trás e assim, tudo bem. Pegou, aproveitou já o safety car para trocar de pneu. E foi mais para trás ainda, tá? E aí ele saiu que nem um louco escalando o pelotão. E assim, ele tentou aproveitar a única chance que ele tinha de ganhar. Concordo. A minha questão não é a intenção, a minha questão é a execução. Será que ele não consegue passar um carro da Williams sem botar o outro para fora da pista? Não é possível, meu Deus. Não é possível que toda manobra dele precise ser suja. Que ele nunca deixe nenhuma chance pro cara terminar a curva. Assim, se o cara não tirar o pé, vai bater. Se o cara forçar, vai bater. Assim. E aí, quando o Albon me dá um troco, ele fica choramingando que tá sendo espremido. É risível, assim. E a Fórmula 1 tá toda cheia de não me toques com o Verstappen. Ele meio que pode tudo. Ele nunca vai ser punido, assim. Aí você para pra pensar... Claro, eu sou contra esse tipo de raciocínio do what if automático. Olha, não, Wilson, tudo bem, mas vamos ser sinceros que todos os pilotos têm uma certa hipocrisia em relação a isso. Todo mundo chora quando é espremido e todo mundo espreme os outros. Uma manobra suja do Verstappen custou para ele no ano passado aquele incidente com o Russell na Espanha, que ele foi punido, sei lá quantas posições, caiu para 10º e perdeu os pontos que teriam feito a diferença para ele ser campeão do mundo. Ele pagou o preço. Assim, e será que nem isso, nem assim aprende? Nem assim tentar fazer uma manobra um pouquinho mais limpa. A fórmula dele tá funcionando até agora. Bulls, assim. Eu não tô dizendo para ele ser um gentleman, para ele ser o Graham Hill quando ele estiver brigando contra o Piastri, contra o Leclerc. Agora, contra o Sainz, contra o Albon, será que precisa mesmo? Toda manobra ser espalhando em cima do cara que tá do lado, assim, com um carro 40 vezes pior. Enfim. Terminei. Então, naquela situação precisou, porque ele precisava ganhar tempo, ele precisava escalar o pelotão logo e tentar botar todo mundo para trás, porque ele sabia que no final da corrida iria perder pneu.
Cara, mas ele E achava que perdeu. ele ia perder tempo Não tinha brigando mais com a pneu. Williams, Perdeu com a Racing completamente. Bulls, assim. Enfim, eu tenho dificuldade, cada vez mais dificuldade Mas eu de te torcer entendo. pelo Max, enfim. Mas eu te entendo. Mas vamos, bola pra frente agora. Daqui a pouco a gente vai ter que voltar nele, mas por enquanto, vamos lá. Porque, falando nele de novo, eu tinha colocado ele como volta mais rápida, você botou André Kimi Antonelli, ambos erramos, foi Lando Norris, que conseguiu a volta mais rápida, tá? E para decepção da corrida, você colocou... Eu coloquei o Hamilton, que assim, foi só ruim, acho que ele não foi especialmente decepcionante, assim. Assim como, se você parar para pensar, no final das contas, chegar em quarto para o Russell foi um lucro imenso, assim. Dele ter conseguido, no fim das contas, se livrar do Verstappen, né? Passar o Verstappen, e ainda ganhar de bandeja a posição do Leclerc, assim. Bem ou mal, minimizou o prejuízo. Olha... Embora ele não tenha andado ao longo do final de semana, basicamente nada. Ele salvou um resultado digno na sprint, porque o Antonelli foi punido, e bem ou mal, podia ter terminado em sexto, na principal chegou em quarto. Sim. Olha, eu não vou tentar nem argumentar contra isso, porque realmente, assim, ficou muito atrás. Foram 40 segundos de diferença, não foram? Entre o Antonelli e ele no final também da tem um corrida. Problema, que foi o fato de Russell e Leclerc terem feito uma estratégia muito diferente dos outros, né? Eles pararam muito antes, e aí ficou aquela coisa, chove, não chove, parecia que os outros estavam esperando para ver se chovia para parar uma vez só, assim. E nisso, claramente, o Leclerc ficou reclamando, assim. Quer dizer, próxima vez me escuta, porque eu quero participar também, sou eu que estou aqui. Assim, eles pararam muito cedo e não conseguiram fazer nada em cima disso. Quer dizer, aí você criou um gap também que... Foi estranho mesmo, foi bem estranho. Guiando como guiou, também não conseguiu recuperar, né? Mas enfim. E vamos lá que... Da surpresa também, você colocou Ali Berman e eu coloquei Red Bull. Assim... Esse ponto eu poderia tentar argumentar, porque Max Verstappen largando em segundo lugar, cara, isso é uma surpresa. Ele pode ter se embolado na corrida por todas as atrapalhadas e confusões, mas assim, a Red Bull como equipe, pelo menos o carro, ele deu uma surpreendida ali. Você não esperava que o carro fosse andar bem desse jeito. O lance, assim, a gente chegou a comentar sobre isso quando a gente fez as apostas, que eu até fiquei pensando, um pódio seria uma surpresa da Red Bull? Enfim, o lance é que o Hadjar largou muito atrás e fez uma corrida de novo miserável, né? Assim, a batida dele foi uma coisa amadora, de dar aquele contato horrível, no muro, assim. Fato é que parece que, em condições normais, a Red Bull volta a ficar mais perto das 3 de cima do que das coleguinhas de baixo. Assim, o que é um bom sinal e uma esperança para as próximas corridas. Assim, de certa forma, assim, a rodada do Verstappen embola a corrida inteira e a nossa própria percepção dela, né? Porque aí ele para antes, tem um rendimento diferente dos outros no início e no final ele vai sendo escalado, né? Você via a diferença que tinha dele para Russell e Leclerc. Parecia que ele não ia ser alcançado e no final foi ultrapassado meio fácil também. Enfim, ficou difícil avaliar exatamente o quanto que a Red Bull poderia ter andado numa corrida limpa, né? Como poderia ter sido o ritmo deles comparado com o de McLaren, Ferrari e Mercedes, se não tivesse tido a rodada, se não tivesse tido uma estratégia tão diferente. Enfim, complicado, assim. Isso é verdade. E a gente já tá passando, tudo bem, vai. Então vamos combinar que então não foi uma surpresa Red Bull. Cara, se você quiser pontuar, eu não tenho problema, eu não resisto não, tá, Léo? Se você quiser, eu registro ponto aqui. Porque, de fato, andou incomparavelmente melhor do que vinha andando em China e Japão, assim. Pode não ter chegado no pódio, que eu achava que era o sarrafo, mas, assim, não me agrediria acreditar esse ponto, não. Assim. Eu acho que se não tivesse acontecido nada daquilo no começo lá, eu acho que, inclusive, o próprio segundo lugar estaria nas cartas ali para ele conseguir.
de verdade. Eu não Se sei tivesse porque do dado jeito aquela que ele largou rodada, mal... se ele tivesse assim, segurado a onda, não tivesse forçado daquele jeito... E falar em hum, forçado, daqui a pouco a gente fala do Leclerc, né? ah, Mas... Então tá, olha, eu, assim, graciosamente aceito o meu pontinho a beleza. mais. Não vejo problema nenhum, não. Tá. E sobre o piloto do dia, eu tinha colocado ele e a transmissão. Confirmou, né? Colocou ele Assim, também. eu Assim, coloquei eu, Diga aí, lá, diga lá. nesse ponto, eu acho que, pessoalmente, ele não foi o piloto do dia, assim, absoluto. Eu acho que nem... A gente já estava até falando antes sobre isso. O Colapinto, eu acho que merecia muito mais. Pois é. Porque ele foi uma surpresa, ele passou ali, ele superou o Gasly, que É o que eu ia falar, teve os problemas assim. dele, né? Não, tá bom que o Gasly não teve chance de correr, mas assim, ele foi consistentemente mais rápido que o Gasly durante o final de semana inteiro. Assim, o que é muito diferente do que vinha acontecendo até agora. E você apostou no Oscar Piastri para piloto do dia. E assim, Não, pode não, ser que não, sim, não, pode ser que não. não foi. Não foi. Eu copiei eu copiei a aposta, não, eu copiei o resultado da corrida do Japão, que ele de fato lá foi piloto do dia com o pé nas costas. Mas assim, dessa vez ele ficou bem atrás do Norris. Acho que isso é uma coisa que vai merecer um comentário lá na frente também. Chegou muito distante do pessoal lá na frente. Ultrapassou o Leclerc ainda na pista, ainda antes da rodada e da batida do Leclerc, mas assim, passou longe de ser o piloto do dia. Não tem nem o Leclerc que com os pneus discutir. todos desgastados também. Ele e Então ele já tava ali. Ele e Russell com pneus bem mais antigos do que o resto do povo, né? Enfim, fato. Fato. E o Max com um pneu muito idoso, mais né? antigo ainda. Tudo Exatamente. Já tava... Exatamente. Já assim. tava na lona, não tinha nem mais borracha naquele pneu. Basicamente, é isso aí. Sim. Última volta. O Leclerc, ele tem uma tendência a ser meio lambão. Historicamente, se você parar para pensar, né? Ele faz umas besteiras aleatórias, uns momentos inesperados. O Max teve um momento de deslize dele no começo da corrida, logo nas primeiras curvas, mas teve todo o tempo do mundo para se recuperar, enfim. O Leclerc... E foi mais justificável, né? Porque ele tava, brigando um pouco mais realisticamente do que o que aconteceu com o Leclerc. O Leclerc, historicamente, ele dá essas deslizadas, assim. E ele é o tipo de piloto que ainda se penitencia demais pelos erros que comete, né? Aquele drama todo. Enfim, pneu muito gasto, tinha acabado de tomar ultrapassagem. Última volta, ele podia pegar um pouquinho mais leve. A diferença pro pessoal de trás era gigantesca, né? Para Russell e Verstappen. Ainda assim, ele escorrega, toca, fica com o carro todo torto. Na hora eu vi que ele estava cortando todas as curvas para tentar chegar no final. Assim, era óbvio que ele ia ter que ser punido, porque não tinha condição de manter aquilo ali. E, tipo assim, eu acho que é o encerramento de um final de semana da Ferrari em que a Ferrari chegou achando que ia abafar. Assim, chegou achando que com as alterações que fez, com as mudanças de regra, que ela ia chegar e meio que fazer o jogo que ela quisesse. E no final das contas, se é para destacar alguém por performance nesse final de semana que surpreendeu e foi consistentemente mais rápido, foi o McLaren, né? Que foi primeiro e segundo na sprint. Muito mais do que a gente esperava. Segundo e terceiro na principal, assim. Com uma observação ainda. Se a gente lembrar da corrida no Japão, o Antonelli recebe aquele prêmio do safety car, quer dizer, ele para sozinho com o safety car, volta em primeiro quando ele não estava nem perto de ser primeiro, mas sozinho ele dispara, ele desaparece. Ele chega muito na frente do Piastri no Grande Prêmio do Japão. Dessa vez, o Antonelli ganha a posição do Norris no boxe. Acontece. Ele ganha a posição do Norris no boxe. Saúde pra mim. Isso aí. Ele não ultrapassa na pista e ele não consegue abrir grande diferença. Assim, a gente não sabe se isso é um sinal de uma Mercedes um pouco mais realisticamente, mais humana, ou se de uma McLaren que está melhorando consideravelmente. O fato é que ele não conseguiu abrir vantagem para o Norris, né? Assim, a McLaren, de fato, andou melhor do que a gente esperava. No nosso vídeo das apostas, eu já tinha falado isso. A Mercedes, eu acho que ela não levou um upgrade, ou levou um upgrade, um negócio assim, para essa corrida. E todas as outras equipes foi um atrás do outro, entendeu? McLaren, se eu não me engano, foram 7, tá? Red Bull também, alguma coisa aqui, assim, 6, 7.
E ela estacionou. Se ela tá preparando um pacote, não sei. Ou se achou que já tava bom, A gente, tava muito na frente, não precisava se preocupar. a gente nunca sabe se é uma questão de estar guardando para um momento futuro ou se você já não sabe mais onde melhorar o carro, né? Sim. Exatamente. E assim, agora a gente tem outro intervalo de 3 semanas entre uma corrida e outra. E também então, na América muita coisa pode acontecer e a gente vai ver as outras equipes também trazendo mais coisa e provavelmente a própria Mercedes, né? A minha única ressalva nisso aí é que é um intervalo que eu não sei se eles chegaram a voltar para a Europa ou se ficaram direto na América do Norte, assim. Porque a próxima corrida é no Canadá, né? E Mônaco também não é uma referência boa para avaliar a performance de ninguém, porque Mônaco é aquilo, né? A Fórmula 1 corre em Mônaco hoje em dia por tradição, pelo glamour, porque não é pela corrida. A gente vai ter um desenho um pouquinho mais realista, mais concreto dessa Fórmula 1, como ficou depois desse tempo todo, dessas interrupções todas, a partir do Grande Prêmio de Barcelona, né? Que já vai ser meio de junho, quer dizer, é muito longe, é quase metade do ano que você está consumindo meio às cegas, porque ninguém sabe exatamente em que altura está. Agora, aparentemente, o pelotão está mais compactado de novo. Enfim, vamos ver. O fato é que, por preguiça mental e por ficar copiando as apostas do Japão, eu apostei de novo no Kimi Antonelli para ganhar a corrida e ele ganhou. Exatamente. Meus parabéns pelo seu ponto. Obrigado. Eu coloquei o Oscar Piastri. Cara, o seu palpite fazia sentido considerando que tinha sido o Grande Prêmio do Japão. É porque a realidade em Miami foi um pouco diferente, mas enfim. Não, e assim, entre ele e Norris, eu sempre vou apostar nele. Desculpa, mas a gente sabe das minhas preferências pessoais. Não. Que tem pessoas que têm cara socável e tem pessoas que não. Deus. Então, eu nunca vou apostar no Norris. Mas isso é um detalhe interessante se a gente parar para pensar também. Pelo menos da China para... A McLaren é a exceção a isso, tá? O que eu vou falar. Da China para cá, ficou muito claro que o Antonelli está andando muito na frente do Russell. Não me pergunte por quê. Não sei se é uma questão de configuração, de acerto, de ter encaixado melhor com o carro, não sei. E tá muito claro, independente da desgraça que aconteceu no final, que o Leclerc está andando muito na frente do Hamilton. Assim... Se lá na China a gente tinha aquela esperança de aquela briga legal que eles tiveram, no Japão o Antonelli, o Leclerc andou léguas na frente do Hamilton o tempo todo, e agora também, o Hamilton não chegou perto, sim. Ficaram em cantos distantes da sala. A McLaren é diferente, se você parar para pensar. O Piastri não largou lá na Austrália e bateu na volta de encaminhamento do box, mas ele vinha sendo melhor do que o Norris naquele final de semana. Tanto que o Norris faz uma corrida muito burocrática. Aí na China, na sprint, que foi onde a McLaren andou, o Norris é melhor. No Japão, o Piastri volta a ser muito melhor do que o Norris. E agora em Miami, o Norris foi bem melhor do que o Piastri, né? Aí não tem nem o que discutir sobre isso. Assim, na McLaren está oscilando ainda. Nas outras está meio que consolidando. Não sei porquê, não sei se vai continuar assim, mas pelo menos nas últimas corridas, Antonelli muito à frente do Russell e Leclerc muito à frente do Hamilton. E nisso também o nosso segundo colocado foi ele, Lando Norris, tá? Eu coloquei que era o Kimi Antonelli, que acabou ganhando a corrida. Você botou George Russell, que não chegou perto, né? Ali em quarto, muito longe, herdando o quarto lugar. Exatamente. Assim, ele estava em sexto, passou o Max para ser quinto e ganhou de presente a posição do Leclerc para ser quarto, né? Minimizou o prejuízo, mas em termos de performance deixou bastante a desejar. E em relação ao terceiro colocado, eu tinha colocado o Max Verstappen, alinhando com isso do piloto do dia, da Red Bull surpreendendo. Exato. Isso não ocorreu, mas eu acho que estava nas cartas, eu acho que podia ter acontecido, se não fosse aquela confusão no começo. E você atingiu o prego na cabeça, você botou o Oscar Piastri, que chegou ali sem herdar nada. Ele ultrapassou o Leclerc. Ele passou na pista. Com o pneu careca, mas ultrapassou. Pois é. Mas o mais legal, assim, foi que lá no Unchained eu coloquei o Piastri para terceiro, que ótimo, e coloquei o Max para quinto. E a quinta posição atualmente é a que mais dá ponto lá, né? Olha que coisa doida, assim. Então, quando o Russell ultrapassou o Verstappen, por um lado eu fiquei feliz porque eu sabia que você ia errar sua aposta sem noção.
Por outro, eu fiquei triste, porque fiquei, cara, o Verstappen ia ser quinto, ia me dar um monte de ponto, que coisa mais triste. Aí o Leclerc me faz o favor de fazer o que fez, permitindo que tanto o Russell quanto o Verstappen passassem por ele, você continuasse errando a sua aposta e eu ganhasse os pontos do Verstappen em quinto. Olha que coisa maravilhosa, meu Deus. Maravilhoso, maravilhoso. E falando em Maravilhoso. Unchained, eu preciso confessar que eu esqueci completamente. De novo, Ou seja, de lá novo, no nosso... de novo. No ranking, tá um abismo Não, absurdo. Eu não vou desistir do campeonato, porque na próxima, com certeza, eu lembro. É isso Tenho certeza aí, que eu vou é lembrar. isso aí. Tá? O Alzheimer não vai me afetar daqui. Tá difícil, tá difícil. Mesma situação, e assim... vamos esperar, né? Mas eu sei que você tá indo muito bem lá, tá? Parabéns. Obrigado. O detalhe é que eu ainda recebi a culpa, tá? Por ele ter esquecido, assim. Porque eu não avisei que tinha que fazer a aposta, imagina. Exatamente. Se você não lembra a pessoa, a culpa é Ai, sua. meu Deus, tá bom. E voltando lá que você falou da aposta sem noção, que eu achei que o Max Verstappen ia chegar na frente de uma Mercedes. E foi quase, né? E... Assim, foi quase. Quase. E você, Wilson, você falou que o Mandalorian, o Grogu, ia dar a bandeirada. Cara, olha, eu tenho E foi Rafael Nadal, né? Olha que coisa mais estúpida. Primeiro eu vou falar do Mandalorian e do Grogu, depois eu vou falar do Nadal. Não, vou falar do Nadal primeiro. Gente, pelo amor de Cristo, a Fórmula 1 vai voltar a correr na região de Madrid depois de 45 anos. Rafael Nadal é sinônimo de Espanha, ele é sinônimo de Madrid. É óbvio que ele tinha que ter dado essa bandeirada lá e não no Grande Prêmio de Miami. Se era pra pegar uma puta celebridade de Miami, o Messi tinha que ter dado a bandeirada nessa corrida, porque ele joga em Miami, assim. Enfim, a minha ressalva quanto agora à minha aposta propriamente dita. Eu vou mandar um vídeo para você, Léo, eu vou te pedir a gentileza de inserir esse vídeo no nosso episódio. Colocá-lo aí. Na noite de sábado para domingo, eu gravei um trechinho do Sport Center americano da ESPN e eu pude constatar que o Mandaloriano e o Grogu estavam em Nova York, naquele momento, fazendo a promoção do filme num jogo de beisebol entre o New York Yankees e o Baltimore Orioles. Eu vou mandar o vídeo, tá lá, não tem dúvida, tava lá, testado. Eu acho que eles não foram para Miami porque aquela coisa do clima, ficaram com medo da nave não conseguir pousar, enfim. Então, foram preservados, tudo bem. Achei que foi uma puta oportunidade desperdiçada. Aliás, ó, tá aqui, hein, ó. Estamos gravando isso no início de maio, acabou de passar o May the 4th, ó, muda de cor. Assim, é óbvio que tinha que ter sido uma alusão ao Star Wars nesse começo. O filme estreia daqui a 2 semanas, assim, coisa mais absurda terem colocado o Nadal para dar essa bandeirada, mas, enfim, fazer o quê, né? Estamos aí. Aconteceu. Eu vou deixar em vermelho porque é a cor do meu estado de espírito nesse momento, mas enfim, vamos em frente. E a cor do meu estado de espírito em relação a esse filme. Mas isso é um assunto para outro deixa dia. Pra criticar depois que o filme for lançado, meu Deus. Olha, na nossa próxima previsão, a gente dá uma pincelada sobre isso, tá? Porque já vai ter saído. Exatamente, assim. Então, gente, esse foi o Grande Prêmio de Miami. E eu acho que é isso, né? Não tem mais o que a gente falar, Will? Tem. Não tem, não. Tem, mas o pessoal já tá cansado, o pessoal agora quer dormir. Agora não, agora tem que acabar mesmo. Assim. Então tá, gente, olha, muito obrigado pela audiência, por favor, dê um like, sininho, hype, faz o que tiver que fazer aí. Exatamente. E até a próxima. Isso aí, valeu!